Shalom pessoal, como que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Hoje, dando continuidade aos nossos estudos do Tratado de Yomá, quero analisar com vocês uma passagem muito interessante na página 71b do tratado, que fala sobre dois sábios que eles tinham uma ascendência gentílica, tá? E que se tornaram grandes sábios de Israel. Vamos ver então, página 71b do Tratado de Yomá, parágrafo 2 e parágrafo 3º. Foi ensinado na Mishnah. O povo acompanhou o sumo sacerdote à sua casa. E ele faria um banquete para seus entes queridos. Os sábios ensinaram a Beraitá. Houve um incidente envolvendo um sumo sacerdote que saiu do templo e todos o seguiram. Quando eles viram Shemaiah e Vetalion, os chefes do Sinédrio, caminhando em deferência a eles, deixaram o sumo sacerdote sozinho e caminharam atrás de Shemaiah e Vetalion. Então nós vemos aqui um episódio onde o sumo sacerdote ele sai do templo e as pessoas o acompanham. Mas nessa caminhada eles se encontram com dois grandes sábios da época, Shemaiah e Vetalion, que eles eram a quarta dupla de Zugot. Os Zugotes foram duplas de sábios que houveram. A última foi Hillel e Shammai. Hillel morreu mais ou menos quando Yeshua tinha de 7 a 9 anos. E Shammai viveu um pouco mais. E Shammai vivia na época de Yeshua. Então esse Shammai e Hillel era a dupla número 5. E antes deles, os seus mestres foram Shemaiah e Avitalion. E daí então, o sumo sacerdote estava indo, as pessoas atrás do sacerdote para ouvir sua sabedoria, para acompanhá-lo. Mas daí quando viram esses dois sábios, abandonaram o sumo sacerdote e foram atrás de Shemaiah e Avitalion. E eventualmente Shemaiah e Avitalion vieram se despedir do sumo sacerdote antes de retornarem para suas casas. Invejoso da atenção que recebiam, disse-lhes com raiva. Então Shemaiah e Avitalion pegaram a parte do povo, porque eles ficaram meio próximo ali, os dois sábios junto com o povo e o sumo sacerdote. Quando estavam saindo Shemaiah e Avitalion, eles vieram se despedir do sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, com raiva, disse o seguinte: que venha em paz aos descendentes das nações gentias. Shemaiah e Avitalion descendiam de convertidos, e ele desdenhosamente chamou atenção para esse fato. Então o que acontece? Quando o sumo sacerdote viu que as pessoas iam atrás de Shemaiah e Avitalion, ele ficou com muita inveja e com raiva. E daí, como ele sabia que Shemaiah e Avitalion eram descendentes de convertidos, então ele falou uma frase para, de certo modo, diminuir Shemaiah e Avitalion, tá? E aí o que acontece? Shemaiah e Avitalion decidiram de convertidos, e ele então desdenhosamente chamou atenção para esse fato. Disseram-lhe, daí vemos a resposta agora de Shemaiah e Avitalion: que venha em paz os descendentes das nações gentias, que praticam os atos de Aharon, que amou e buscou a paz. E não venha em paz um descendente de Aharon que não pratique os atos de Aharon, e que fala com condescendência aos descendentes de convertidos. Então veja aqui, Shemaiah e Avitalion responderam o quê? Que aqueles convertidos, descendentes das nações, que se chegam para a casa de Israel, se conectam a Aharon, que amava a paz, buscava amor, buscar a paz, que para eles vem a bênção. E para aqueles que são descendentes direto de Aharon, mas que não praticam os atos de Aharon, que não venha para eles a paz, né? Então veja, Shemaiah e Avitalion responderam também a provocação do sumo sacerdote, mas eles responderam com sabedoria, né? Eles responderam com sabedoria, responderam: bom, que venha a bênção para aqueles que querem imitar as obras de Aharon, mesmo sem ser descendente de Aharon. E que aqueles que são descendentes de Aharon, mas que não praticam os atos de Aharon, que não venha a paz sobre eles. E aí me lembra, no Novo Testamento, quando João fala que dessas pedras Deus pode sustentar descendência para Abraão, né? De pessoas que se gabam da sua descendência judaica, mas que não cumprem Torá, que daí não tem nenhum mérito, né? Se a pessoa não cumpre Torá, não adianta somente ser descendente de Abraão. Não quer dizer que não tenha algum significado, mas na prática, um descendente de Abraão que não cumpre Torá é a mesma coisa que um gentil. Na prática seria a mesma coisa. Então veja, aqui nós vemos um exemplo de que havia uma perseguição, sim. A Shemaiah e Avitalion poderiam ser descendentes
de convertidos. E eles foram os grandes mestres de Hillel e Shammai, a dupla mais famosa de Zugot. Então a gente vê que sempre aconteceu de convertidos dentro da comunidade judaica, não por todos, é claro, mas que uma parte do povo sente ciúme de um convertido que começa a cumprir Torá, e às vezes começa a cumprir Torá melhor ainda do que aquele que nasceu em berço judaico, né? Vemos em Romanos capítulo 11 algo bem interessante sobre a questão dos gentios. Por que o Mashiach tinha que vir, primeiramente, morrer e ter um tempo dos gentios, para daí depois vir a redenção final para Israel? Isso faz parte de um propósito divino que estaremos analisando nas Escrituras. Mas, em Romanos capítulo 11, fala o seguinte, Romanos 11, verso 11 e 12. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Então fala aqui dos judeus que tropeçaram, para que os gentios fossem enxertados. Tropeçaram para que caíssem de modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então aqui fala que haverá um tempo de plenitude para Israel. Israel ficou por um período endurecido. A gente vê nas profecias que fala que eles tinham olhos e não veriam, tinham ouvidos e não veriam, mas que isso teria um período para que os gentios tivessem essa oportunidade, tá? De se converterem à fé. E a gente sabe que os gentios se convertendo à fé e o gentio cumprindo a Torá, se convertendo de verdade a Israel, cumprindo todos os 613 mandamentos, ele então, quando ele cumpre de coração, e cumpre melhor até mesmo que um judeu de nascimento, isso vai trazer ciúme, isso vai trazer inveja, e essa inveja pode ser por mal, pode ser por bem. Por bem, que o judeu daí tenta melhorar a sua atitude, quando ele vê que o gentio está cumprindo. E por mal, que daí então ele tenta atacar aquele gentio, desmerecendo a conversão dele, ou os méritos dele estar cumprindo a Torá, como sempre aconteceu durante a história dos convertidos, né? Como a gente vê que aconteceu com Shammai e Avitalion. Também houve grandes outros rabinos dentro da literatura judaica que eram descendentes ou filhos de convertidos, como Rabi Akiva, que também é descendente de convertidos à fé judaica. Então veja interessante quantos rabinos famosos do Talmud tinham uma ascendência de gentios, mas que se converteram e se tornaram grandes judeus, né? Grandes convertidos à fé judaica. Bom, falei para vocês da questão da palavra ser dada aos gentios durante um período, enquanto Israel estivesse endurecido. Nós vemos isso em vários lugares nos profetas, mas eu quero analisar principalmente o profeta Isaías. E a gente vê aí sobre essa questão dos gentios cumprindo os mandamentos, chegando Deus de Israel e cumprindo a sua vontade. Vamos lá então, Isaías capítulo 42, primeiramente verso 6. Fala o seguinte: Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei e farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Então fala aqui que o Mashiach, ele seria, Deus tomou ele pela mão e o tornou um mediador da aliança, com a aliança da Torá, com o povo de Israel, e luz para os gentios. Então o Mashiach tinha que vir, morrer, cumprir uma parte da sua profecia, cumprindo a redenção, que todos agora têm condições de chegar a Deus através do sacrifício do Mashiach, e que também a palavra seria dada como luz aos gentios, que essa palavra seria proclamada aos gentios. Mas continuando ainda, capítulo 44 de Isaías, verso 5, fala mais algo sobre isso. Um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó, e outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel, por sobrenome. Então aqui em Isaías, capítulo 44, verso 5, fala que muitas pessoas vão dizer, eu sou do Senhor. Outros vão dizer, eu vou carregar o nome de Jacó, eu pertenço a Israel. O outro vai colocar por sobrenome também o nome de Israel. Nós vemos hoje, em vários países do mundo, quantos gentios que estão chegando atrás, se convertendo ao Deus de Israel, e que daí então a pessoa, se ela já tem um nome judaico, ou ela tem um nome que não é judaico, ela toma um nome judaico, e muitas vezes ela coloca Ben Israel, como ocorre aqui, por sobrenome tomarão o nome de Israel. Então muitas pessoas que vêm, por exemplo, alguém que no mundo aí se chama Davi, ele vem para a comunidade judaica, se converte e se torna David Ben Israel. Então quando os gentios tomam o nome de Israel, está profetizado aqui em Isaías capítulo 44, verso 5, como aconteceu depois da morte de Yeshua, que muitos gentios
se converteram à fé em Yeshua, cumprindo, claro, a Torá, né? Continuando, capítulo 49 de Isaías, versos 5 e 6. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele. Então aqui fala de uma pessoa que traz Jacó e que reúne Israel a ele. Porque eu sou glorificado pelo Senhor, o meu Deus é minha força. Sim, diz ele, pouco é seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e para tornar a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Então, um dos principais motivos do Mashiach vir morrer e se ocultar é para que tivesse um grande tempo para que os gentios ouvissem até os confins da terra, para que essa mensagem fosse espalhada, né? Fosse luz para os gentios, tá? Então, a gente vê quantas profecias apontando que Israel ele deveria ser luz para os gentios, que o Mashiach também traria essa mensagem aos gentios. E nós vemos que hoje, infelizmente, tornou-se um costume em muitas comunidades judaicas tradicionais que o gentio que vem se converter, que quer se converter, que quer cumprir os mandamentos, hoje é dado 7 leis de Noa para ele, o que é algo que não está na Bíblia, que é antibíblico. As 7 leis de Noa, elas surgem do Tratado de Sanhedrin para definir como deveria ser a vivência dos gentios que estavam dentro de cidades que Israel dominava. Então, dentro do Estado de Israel, as cidades que Israel dominava, os gentios tinham que obedecer 7 leis para poder conviver, não era para se converter à fé judaica. É uma coisa totalmente diferente. Conversão é uma coisa, convivência dentro era outra coisa. E as 7 leis de Noa inicial, que está no Tratado de Sanhedrin, é sobre essa questão. O gentio não poderia colocar uma estátua numa cidade que pertencesse a Israel, por exemplo. Mas não tem nada a ver com conversão, tá? Ou o gentio se converte e cumpre toda a Torá, ou ele é gentio normal. Não tem esse meio termo entre a questão das 7 leis de Noa, né? Só um adendo sobre essa questão. Ainda continuando em Isaías 56, eu não vou ler inteiro, mas vocês podem analisar. Isaías 56, do verso 1 ao 8, fala o quê? Que o gentio, o eunuco, que se chega a Deus para guardar a sua aliança, para cumprir o Shabat, Deus vai dar um lugar para ele dentro de Israel. Aquele gentio que quer guardar o Shabat. E o Shabat não está dentro das 7 leis de Noa, por exemplo. Então nós temos que analisar bem o texto bíblico, ver o que o texto bíblico nos diz. E não ficar seguindo muitas vezes as tradições, né? Aqui fala no verso 4 do capítulo 56, porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Não fala abraço a minha aliança, que se refere à Torá. Então os gentios, os eunucos que guardam o Shabat, escolhem fazer o bem, escolhem fazer o que agrada a Deus e que abraçam a Torá. E eu darei para eles um lugar, melhor que filhos e filhas. Darei um lugar dentro dos filhos de Israel. Tá? Isaías 56, do verso 1 ao 8. Aí ainda continuando, Isaías 63, verso 16, fala o seguinte, algo muito interessante aqui também. Mas tu é nosso pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, é nosso pai, nosso Redentor, é o teu nome desde a antiguidade. Então aqui no verso 16 fala que pessoas chamariam o Eterno de pai, chamariam Abraão de pai, mesmo que Israel não reconheça. Tu, ó Senhor, é nosso pai. Tá? Então veja essa questão da conversão. Desde que Deus reconheça, é o que importa. Né? Mas para Deus reconhecer, tem que estar de acordo com a sua Torá. E na sua Torá fala que a pessoa, para se chegar ao Deus de Israel, tem que fazer parte do povo. Fazer parte do povo não é necessariamente ser aceito pelo povo. Tá? Fazer parte do povo não é ser aceito pelo povo. Fazer parte do povo é cumprir todas as leis que aquele povo cumpre, amar aquele povo, mesmo sem algumas vezes ser amado. É isso que tem a ver a questão de se converter ao Deus de Israel. Você se converte a seu povo, independente de ser aceito ou não, porque aqui fala que Israel nos reconhece. Tu, Senhor, nosso Pai, nosso Redentor, é o teu nome desde a antiguidade. Veja quantas partes raízes aqui falando
dos gentios se convertendo ao Deus de Israel, de uma Mashiach ser luz para os gentios, que também Israel deve ser luz para os gentios. Então, quanto que vai apontando para nós, né? Isaías 65, verso 1 ao 2, para encerrar sobre esse assunto, diz o seguinte: fui buscado pelos que não perguntaram por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam, a um povo que não se chama pelo meu nome, que não se chama do meu nome. Eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. Aqui Deus no verso 2 repreende a Israel, e no verso 1 ele fala que ele é encontrado, ele é achado por pessoas, por um povo que não chamava pelo nome dele. Não era um povo, aquele povo é reconhecido pelo meu nome, não. O povo reconhecido que proclama o nome de Deus é o povo de Israel. Mas aqui fala de um povo, de pessoas, de um ajuntamento de pessoas que encontrariam a Deus mesmo sem essas pessoas serem consideradas o povo de Deus. Eles fariam parte. Então a gente vê que aqui Isaías sempre fala de ser agregado a Israel, está cumprindo os mandamentos. Então, se você guarda a Torá, você passou pela Tevilá, você passou pela circuncisão se você é homem, você crê em Yeshua de uma forma correta, e você não é aceito por alguns segmentos judaicos, saiba que você está dentro do que as profecias falavam. Então, você tem que até meditar um pouco, quando Yeshua não volta, se você é aceito por todas as correntes judaicas, ou pela maioria delas, se você é aceito, isso é até um mau sinal. Veja interessante, é um mau sinal, porque as profecias falam que aqueles que chegariam em Israel muitas vezes seriam rejeitados pelo próprio Israel. E como se sabe que se chegou a Israel? Cumprindo a Torá, guardando todos os seus mandamentos, os 603, não só 7 leis de Noa, não sendo aquele rejeitado, é aquele que cumpre tudo. E se você é rejeitado pelos homens, saiba que perante Deus, se você cumpre a sua palavra, cumpre os seus mandamentos, se santifica, você não será rejeitado e você tem conexão com o povo de Israel através do seu Mashiach, também através dos mandamentos. É isso, espero que isso tudo tenha sido muito bom para vocês. Shalom, Hitraot, até logo!